Fala aí, galera. Eu sou Zé Martins. Depois de 4 meses eu vou gravar um vídeo novo. Né? Olha só, né? Até novidade, eu tô de óculos agora. Muita coisa acontece na vida antes de voltar pra internet. Né? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente. Em vez de falar de história de disco ou de falar de um contexto assim mais comentarista de música, eu vou fazer um pouquinho sobre ser músico. No caso de hoje é sobre um pouco de estudo. Quem não sabe, eu sou baixista, eu toco já, vai fazer 20 anos agora em setembro. Eu dou aula, tenho uma experiência legal e tal. Esses dias eu parei para estudar o Just for All. Né? O Just for All diz que não tem baixo, né? Praticamente. Tem toda essa discussão que eu vou trazer um pouco também do qual é a diferença do som do disco com ou sem baixo, né? Porque tem uma versão na internet com baixo. Mas vamos lá. Eu parei para estudar algumas músicas dele, eu vou focar na Blackney, por exemplo, nesse vídeo. E como é que você vai tocar uma música assim que não tem um instrumento ali? Você tem até a trilha de baixo disponível no YouTube, coisa assim, coisa do Guitar Hero e tal. Hoje tem muita gente que isola as faixas com inteligência artificial também, já está chegando num som até agradável de ouvir, mas ainda tem muito problema. Às vezes a inteligência artificial ela vai cortar umas notas, ela vai embolar alguma coisa, às vezes vai sair com coros meio estranhos, assim, do nada. Você pega isso muito em faixa do Black Sabbath, por exemplo, do volume 4. Parece um coro do nada. Talvez seja a pessoa corrigindo, né, porque o som tá estranho. Mas beleza. O que eu fiz? Qual foi meu objetivo, né? Eu queria pegar e estudar a música, a Blackness, como para chegar num jeito que eu posso tocar ela só de ouvir. Então, só ouvir a faixa original, você qual é o trecho que vem, qual é o ritmo dela, sabe? Não ficar com nada perdido, não ficar naquela dúvida de o que vem agora e tal. Mas vamos lá. Na versão original do Just for All, você já quase não ouve o baixo. Eu sempre ouvi alguns trechos de música, assim, um pouquinho em Just for All, um pouco em Harvest of Sorrow, mas assim, é muito baixo mesmo, muito reduzido. E tem toda aquela história, né, de que os caras boicotaram o Jason Newsted e tal. Por um lado é verdade, eles mesmos assumem, né? Eles, o Lars Ulrich e o James Hetfield. Por outro, tem a questão da gravação também, que o Jason Newsted tocou, sabe, de um jeito que ele fazia no Flotsam Jetsam, que era de chegar a acompanhar os riffs todos no baixo, e no Flotsam Jetsam ele era o cabeça da banda, então pra ele era fácil chegar com os riffs, que muito riff era dele. No Metallica, não. No Metallica, eles fizeram a burrada de deixar ele gravando sozinho. Não dá uma instrução pro cara de, pô, faz isso, faz aquilo e tal. Vamos ver essa frequência, vamos ver esse tom, assim, para não interferir na bateria, para não interferir na guitarra base. Ou seja, quando chegou na hora de mixar o disco, se uma parte do baixo estava atrapalhando o som da bateria ou estava atrapalhando a guitarra base, cai fora. Você não tem a chave do carro, teu instrumento não vai ficar ali, não. E nos discos do Metallica, na maioria, realmente você não ouve muito baixo, não. Tirando o Kill 'Em All, o 72 Seasons, até o Hardwired também, o baixo não é tão assim na cara, né? Tem exceções, mas realmente é... O Metallica não é uma banda bass-friendly, vamos dizer assim. Que nem o Iron Maiden, por exemplo, né? Que é o Steve Harris que manda em tudo. Mas vamos lá. Pra que eu tô falando isso tudo? Porra, você não tem linha de baixo original pra tocar, então... Eu fui comparando versão, eu pego um pouco da versão ao vivo, da época, eu pego as versões mais atuais, que é o Trujillo no baixo. O que ele faz, o que ele escolheu fazer, ele está seguindo a guitarra ou não. E eu comparo com o que o Jason Newsted fazia ao vivo, eu ouvi um pouco da versão original também, que tem a trilha isolada e tal. Mas o problema da trilha isolada é que como você não pode comparar com a original, não tem esse baixo ali, às vezes você fica meio perdido. Né? Pelo menos eu fico. Eu gosto muito de tirar as músicas nota a nota e seguir na linha original. Mas se eu ficar muito tempo também, uma hora eu vou cansar e eu não vou conseguir mais estudar direito, entendeu? Chega um limite assim, eu tenho que voltar para a música uns meses depois para aprender. Então eu tô falando isso tudo. O que eu decidi fazer então? Eu segui a linha de guitarra, e como eu falei, comparando com as versões ao vivo e tal,
eu cheguei. O que tiver esquisito, por exemplo, na internet, se eu olhasse uma partitura, se eu olhasse ah, aqueles songbooks que tem, muita gente coloca no YouTube agora o songbook com a faixa original. Então você vai comparando, mas às vezes a sincronia tá péssima. Ou às vezes não, a pessoa não usou songbook, ela usou uma tablatura que não tem nada a ver. Eu, por exemplo, eu tava vendo uma que um dos vídeos no YouTube assim, com a faixa original, mas a notação musical tava com a linha de voz, porra. Não tinha nada a ver com baixo. Então eu decidi fazer isso, de seguir a guitarra base e emendar com essas partes da bateria que eu sei que acontece ao vivo, né, essa sincronia do baixo com a bateria. E eu tô conseguindo tocar a música inteira e tal, tô feliz. Depois eu vou estudar ela mais como é a linha original mesmo, porque tem uma diferença ou outra do que o Jason Newsted fazia, né? E aí eu vou opinar um pouco sobre o baixo do Just For All. Realmente o cara se enrolou gravando as coisas iguais à guitarra base? Sim. Tanto em questão de timbre, quanto a própria linha mesmo. O In Just For All é um disco exagerado, né? Ele é riff pra todo lado, ele tem esse som seco, assim, que eu acho que é a cara do disco, né, também. Essa coisa de você ter um monte de momento que é só bateria e guitarra base, sabe? Tem muita coisa assim, na própria Blackened mesmo, antes do segundo verso. Tinha um amigo até que me falou, pô, eles subiram a bateria e só aparece os dois, não. É porque realmente o arranjo ali é só a guitarra base e a bateria. Não tem mais nada acontecendo ali. É pra ser seco mesmo. O próprio Jason Newsted diz, né, que aquele disco é tipo Metallica de garagem, né? É tipo um precursor do White Stripes, até do Black Keys, alguma coisa assim. É uma informação, não é uma opinião bem válida. Realmente ele tem essa cara mesmo de... Por mais que ele tivesse um dinheiro maior para produção, ele tem essa cara de garagem, ele tem essa crueza mesmo. Acho que era o objetivo dos caras também, né? Tem toda a questão do luto também, né? Just For All, por Cliff Burton tinha morrido há 1 ano e meio antes, nem 2 anos tinha ainda, enquanto eles estavam gravando em 87, pô. Às vezes era pouco mais de 1 ano. Até chegar no começo de 88, assim, tava aquele clima estranho. É um disco pesado, assim, um disco denso. É um disco pra baixo até. Eu adoro um Just For All. Adoro as músicas incríveis e tal. Mas não é um disco que eu ouço com tanta frequência, assim, porque às vezes é muito pra mim. Mas eu adoro todas as músicas. E aí eu tenho outra parte também, né? Que essa aqui é a reedição, né? Que é de 2018. Muita gente, quando ia sair essa reedição, ficou torcendo para remixarem o disco. Aí eu já vou falar uma parte mais jornalística, né? Talvez eu tenha de opinião. Muita gente pedindo isso, remix o disco, vai ter o baixo agora, eles não fizeram. Eles só remasterizaram o disco, que é você praticamente atualizar as frequências assim para equipamento mais atual, coisa assim para streaming, para você ouvir em celular, para você ouvir em caixa de computador assim pequena e tal. Basicamente é isso, você atualizar para os modelos atuais de música. E eu, sinceramente, eu não sou a favor de remixar o disco, não. É um disco que eu gosto desse som dele estranho, por mais que às vezes seja cansativo, de uma forma que complica assim, ouvir direto. Não é um disco que eu ouço todo dia. Talvez eu ouça uma vez por mês. A cara dele é essa sem baixo mesmo. Essa coisa de guitarra alta pra cacete, um monte de riff e foda-se, entendeu? É essa cara do disco. Então, eu achei válida essa posição do Metallica de manter a estética original do disco, né? Você atualizar, mas não remixar. Remixar disco é complicado. Posso até fazer um vídeo depois. Tem casos bons, mas tem uns casos bem ruins, assim. Então, bem, sobre isso eu falei de um monte de coisa aqui. Em suma é isso. Eu tô aprendendo as músicas do Just For All. E eu gosto do Just For All sem baixo mesmo. Apesar de eu gostar de estudar as músicas. Também como é a linha original e tal, eu vou dar uma focada nelas daqui a um tempo também. Então, um abraço aí, até a próxima.